Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho da relação entre a fração e a divisão. Esse conteúdo está dentro de matemática, ensino fundamental mas antes disso vou lembrar você de, é claro, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, né? Sempre que possível aí, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificação também para não perder nenhum conteúdo. Assim você vai ajudando a gente cada vez mais a produzir cada vez mais conteúdos interessantes aí para vocês, para ajudar vocês aí nessa parte de qualquer conteúdo relacionado aí com ciência da natureza e matemática, tá bom? Se você quer algum assunto específico também, coloca aí nos comentários que à medida do possível a gente vai produzindo para vocês, tá bom? A fração, ela é um assunto bem estudado dentro da matemática e é onde geralmente os alunos têm muita dificuldade, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então temos lá. Vou começar mostrando para você as partes de uma fração e o que é uma fração, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma fração para vocês visualizarem, tá? Então, vou colocar lá o número 1, né? E o 2. Deixa eu pegar aqui a barrinha. Então, tenho aqui a nossa fração, certo? Então, vamos denominar aqui o que significa cada partezinha do da nossa fração, tá bom? Então, essa parte de cima, ela é chamada de numerador, tá? E a partezinha de baixo é chamada de denominador. Esse conceito, ele é super importante porque depois, quando a gente for falar um pouquinho sobre a classificação dessas frações, vai ser importante você saber o que é numerador e o que é denominador. Então, sempre lembra, numerador é o númerozinho de cima e denominador o númerozinho de baixo, tá bom? Então, esse é um conceito que ele precisa muito estar vigente aqui para você lembrar, tá? Então, lembrando também o seguinte, qual é a relação, né, entre a fração e a divisão? É simples, tá? Toda vez que eu tenho aqui uma fração, tá, eu vou ter uma divisão. Então, é um conceito que vocês precisam entender, né? Então, fração, eu posso dizer fração em relação à divisão, né? Então, a fração em relação à divisão, ela é igual. Como assim? Toda vez que eu tenho uma fração, eu vou ter uma divisão entre as partes da minha fração. Lembrando que o numerador, ele divide o denominador. Então, nesse caso aqui, né, ficaria a seguinte questão, né? Ficaria 1 dividido por 2, tá? Então, significa o quê? Que 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 1 Peraí que eu vou montar aqui para vocês, tá? Então, eu tenho aqui o 1 dividido por 2, então o 1 dividido por 2 significa que
é a mesma coisa que 1 dividido por 2 é igual a 1 sobre 2, tá? Então, toda vez que eu tenho aí alguma fração, eu vou ter uma divisão entre essa fração, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu apagar esse aqui. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui uma divisão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 dividido por 4. Esse 1 dividido por 4, ele vai ser a mesma coisa, tá? Que se eu pegar o 1 e colocar 1 sobre 4, certo? Então, é a mesma coisa. E aí eu tenho essa aqui é a forma da divisão, essa daqui é a forma fracionária, e aí agora eu tenho também como colocar para vocês a forma decimal. A forma decimal nada mais é do que resolver essa divisão. Então vamos lá fazer a divisão, que assim a gente aproveita e já lembra também como que se faz essa divisão, tá? Então eu vou colocar lá, vou fazer aqui no cantinho, ó, 1, né? Vou deixar um espacinho aqui porque eu vou colocar a parte da divisão aqui, tá bom? Então, ó, 1 dividido por 4, né? Toda vez que eu tenho aqui no o meu denominador, né, ele for maior que o meu numerador, então o número que tiver na chave for maior, eu sei que eu vou começar lá fazendo o quê? Vou adicionar um 0 aqui, né? E na minha conta vou colocar 0, e aí eu vou dar sequência na minha resolução, tá? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Então, eu vou pensar lá na tabuada do 4. 4 vezes 2 é 8. Então, eu consigo identificar 2 vezes. Então, 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, então, 2. Certo? Então, sobrou 2. Para continuar a conta, vou acrescentar outro 0 aqui e vou prosseguir, certo? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? Tabuada do 4. O 4 vezes 5 é 20. Então, eu sei que aqui eu vou colocar um 5. Então, 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Aí, acabou a minha conta. Então, eu sei que a minha representação decimal desse número seria, então, 0,25. Então, é assim que a gente coloca. Tem um outro tipo de representação que é a porcentagem, que nada mais é do que pegar esse valor do decimal, tá? Então, a gente pode pegar esse valor do decimal. Esse valor aqui do decimal, eu posso pegar ele e multiplicar ele por 100. Eu multiplicando ele por 100, isso daqui, ele será igual a 25, né? Sei que eu tenho que andar as casinhas aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 casas, 2 zeros, 2 casas que eu ando, aumentando o valor. Então, vai ficar no valor de 25%. Tá? Então, a gente pode colocar aí dessa forma, certo? Além disso, né, além dessas representações, então eu vou colocar o nome dessas representações aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem deixa eu só diminuir aqui a letra um pouquinho. Aqui nós temos uma divisão,
certo? Então, essa daqui é a divisão. Aqui nós temos a forma fracionária. Tá? Então, essa daqui é a representação fracionária. Aqui nós temos a representação que nós chamamos de decimal. Tá? E aqui nós temos a porcentagem. Tudo isso está relacionado com fração e com essa divisão aí, tá? Então, para achar esses valores, a gente faz isso. Mas a gente tem também um outro tipo de representação que se chama número misto, tá? O número misto, ele vai estar relacionado com um número inteiro e a fração, tá? Então, eu vou tirar esse daqui para vocês verem que eu vou colocar aqui um exemplo de número misto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um número misto. Vou colocar para vocês aqui para vocês verem o que é um número misto, tá bom? Então, a gente tem lá 2 mais... Aí, aqui a gente vai ter uma fração. Vou colocar aqui o símbolozinho da fração. Tá. Isso daqui é uma representação mista, tá? Essa representação mista, ela pode ser também representada da seguinte forma, tá? Vamos lá, vou colocar aqui só para vocês, porque algumas literaturas vocês acham isso. 2, e aí a própria fração aqui que a gente já tá acostumada. Pode ser assim também, tá? A representação do número misto. Isso daqui, como a gente vai resolver? Da seguinte forma, ó. Eu pego lá, deixa eu só pegar essa setinha aqui para mostrar para vocês. Ó, eu pego lá e vou fazer o seguinte, 2, tá? Esse 2 eu vou multiplicar por esse 2, tá? Então, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. E aí, esse resultado eu vou adicionar nesse valor que está aqui. Então, vamos lá, eu pego o denominador, multiplico pelo meu número inteiro e este número inteiro eu adiciono com o número que está no meu numerador, tá? Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, significa que 2 mais meio é igual a 5. 5 o quê? Vou pegar o mesmo numerador que tenho aqui e vou colocar 5 meios. Tá? Então, toda vez que eu for resolver esse tipo de número misto, transformar ele em fração, eu vou fazer isso, tá? Mas também tem a possibilidade de eu ter que resolver, ver a divisão, e aí dessa divisão eu transformar ela em fração e depois em número misto. Vou colocar um exemplo aqui para vocês também, tá bom? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 15 dividido por 6, por exemplo, tá? Isso daqui em fração é 15, né? E aí o 6 lá embaixo.
Falta aqui minha barrinha. Vou pegar aqui. Então, isso daqui eu preciso transformar em número misto. Aqui eu tinha um número misto e transformei em fração. Agora eu tenho uma fração para transformar em número misto, tá? Primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte: quantas vezes o 6 cabe dentro do 15, né? Então, o 6 cabe dentro do 15 duas vezes. Por quê? 2 vezes 6 é 12. Então, ele cabe duas vezes, certo? Duas vezes mais. Agora que vem o macete aí, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O meu numerador eu sempre repito, tá? Então, sempre vou repetir o meu numerador. Aí eu vou lá, coloco ele, né? Bonitinho, deixo lá a fração prontinha. Aí eu vou fazer 6 vezes 2, 12. Para chegar no 15, 3. Então, logo, o número que eu coloco aqui é 3, tá? Então, cheguei aí no número misto. Então, lembrando, tá? Isso daqui se chama número misto. Quando eu tenho um número inteiro mais uma fração, tá bom? Então, nessa aula, a gente conseguiu relembrar um pouquinho isso. Vou falar para você também não se esquecer de se inscrever no canal, tá bom? Porque aí isso faz muita diferença pra gente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários. E eu fico por aqui. Até a próxima!